Fala aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu estou aqui para fazer um resumão aí de como anda o desempenho da carteira de robôs Kraus na plataforma MetaTrader 5, falar um pouco também de plataformas, mostrar alguns exemplos de clientes e algumas dúvidas que são recorrentes referente às pessoas que entram em contato comigo. Tem sempre algumas dúvidas recorrentes, eu vou esclarecer também nesse vídeo, beleza? Fica até o final. Então vamos lá. Carteira de robôs Kraus MetaTrader 5 na tela. Essa carteira aqui, pessoal, é possível você observar ela mediante um link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Carteira de robôs Kraus em tempo real. Você consegue observar o desempenho dessa carteira, o dia a dia dela em tempo real. Tá aberta ali para todo mundo que está acontecendo com a carteira. No caso, essa carteira base é uma carteira de R$ 10.000. Não necessariamente para iniciar com os robôs Kraus você precisa iniciar com essa estrutura de R$ 10.000, mas aqui nessa carteira a gente tem um pouco de robô a favor da tendência, contra a tendência, scalper, então a gente forma uma estrutura onde, na minha visão, existe a maior chance de rentabilização se você trabalhar com portfólio, tá? Mas é possível trabalhar com meia carteira e até os valores menores, mas é preciso avaliar o custo-benefício. Robô Kraus, robôs, né? Kraus MetaTrader 5. Esta é a nossa carteira, o desempenho da nossa carteira. Até então acumula um lucro líquido de R$ 10.931, um rebaixamento de 1.445, essa é a curva gráfica, né, do patrimônio. Aqui nós podemos observar o mês a mês dessa carteira, sendo que novembro de 2020, 1.173, dezembro, 1.528, janeiro, 1.515, fevereiro, 2.676 e março, até a presente data, hoje é dia 26/3, R$ 4.039 agora no mês de março. Tá? Então aqui são alguns dados estatísticos, fator de lucro, taxa de acerto, o payoff, o capital acumulado, R$ 10.931 acumulados. O maior rebaixamento, o período de rebaixamento, né, durou 11 dias, foi agora nesse mês de março. Engraçado, né? Apesar de ser um mês que está sendo extremamente positivo, também foi um mês bem difícil. Vou mostrar para vocês isso aí em números mais adiante. Então são 5 meses aqui, né, desde quando eu cadastrei aqui nessa plataforma Trader Analyzer para poder acompanhar em tempo real. 5 meses, mais de 100% de ganho, considerando chegando a 110% de ganho, considerando que o capital base dessa carteira recomendada é R$ 10.000, temos 10.931, portanto, quase 110% de retorno em 5 meses desta carteira. Perfeito? É uma carteira que contém 10 robôs operando o ativo mini índice e ações, especificamente Petrobras. Vamos mostrar aí um pouquinho mais a fundo aqui, utilizando essa plataforma Trader Analyzer, excelente plataforma, gratuita, tá? O idealizador e criador Alexandre, tá? Deixou gratuito essa plataforma e muito boa realmente, tá? Tem um ícone aqui para ajudar o projeto, vale a pena, não é obrigatório, mas vale a pena para manter esse projeto no ar. Isso aqui economiza centenas de planilhas, te traz dados estatísticos muito robustos, para você que trabalha no mercado financeiro, já tem uma certa experiência, para quem está iniciando, quer controlar os seus robozinhos e o que está acontecendo. Então vamos aqui, ó, gráficos e estatísticas, você vem aqui em calendário, um link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, você vai conseguir ter acesso a tudo isso que eu estou fazendo. Calendário. E aí vamos observar como está sendo o mês a mês, desde quando foi incluída nesta ferramenta, que foi em novembro, tá? Então, novembro, partindo do dia 6 de novembro de 2020, temos um panorama aqui do que ocorreu. Deixa eu ver se está selecionado apenas uma carteira. Sim, só a carteira principal selecionada. Então, em novembro de 2020, desde quando foi incluído, né, temos dados estatísticos aqui, ó,
A maior perda diária foi de R$ 194, o maior ganho diário de R$ 371, uma média diária de R$ 46,92 e um lucro total acumulado em novembro de 2020 de R$ 1.173. Em dezembro de 2020 também, tivemos uma maior perca diária foi de R$ 246, maior ganho diário de 396, uma média diária de 50,93 e um lucro líquido total de R$ 1.528. Em janeiro de 2021, tivemos a maior perca diária de R$ 771, o maior ganho diário de R$ 1.276, uma média diária de 58,27 e um lucro líquido de R$ 1.515. Em fevereiro de 2021, tivemos a maior perda diária de R$ 262, o maior ganho diário de R$ 771, uma média de 102,92 e um lucro líquido de R$ 2.676. Em março de 2021, até a presente data, tivemos a maior perda diária de R$ 869, um maior ganho diário de R$ 1.966, uma média de 155,35 e um lucro líquido acumulado até o presente momento de R$ 4.000,39. Olha que interessante, foi um mês bem turbulento, né? Começou loss, aí deu gain, equilibrou, depois veio gain, loss, né? Começou bastante loss aqui, pegando rebaixamento, recuperando, depois pancada de novo, perca grande, e aí veio. Depois pegou uma sequência muito boa, positiva, e teve um mês chave aqui que foi o dia 17, né, que a carteira conseguiu pegar R$ 1.966 em um único dia. Então jogou a carteira lá para cima, né, e conseguiu sair daquela turbulência que estava. Eu vou mostrar para vocês isso aí em gráficos, principalmente. Eu vou exemplificar isso aí com alguns clientes, momentos que eles entraram, pegaram rebaixamento, poder de recuperação, enfim. Vai ficar bem visível essa situação aqui do mês de março. O melhor mês até então, mas também que teve o pior rebaixamento, né? Chegando a 14%. Em algumas carteiras chegou até mais. Teve um mês-chave aqui que eu mostrei, 1966. Qual que é o interessante, né, dessas estruturas, dessas carteiras? Perceba que o negativo é um negativo controlado, né? Teve até um maior negativo até então, desde quando foi incluído na plataforma de R$ 870, mas isso não representa nem R$ 1.000, então não seria nem 10% da carteira. Tá? Então é bem esse gerenciamento de risco aí, que esse capital recomendado já começa aí. Percebam que é um negativo controlado, quando tem um positivo, é um positivo bem interessante, quando pega um movimento, né? Aí fica no 0 a 0, maior perca. E aí, de repente, um positivo, quando o mercado anda a favor, né? Tem alguns robôs nessa estrutura, eles são super tendência, então eles dependem de grande movimento. Nesse dia teve grande movimento, teve movimentação no mercado intensa, de Copom, outras notícias, e ele pegou esses robôs adormecidos que eu falo, né? São robôs que têm uma estatística de acerto baixa. Para algumas pessoas é até estranho, mas porém quando eles acertam eles pagam 3, 4, 5 stop. Então isso aí, junto com outros robôs, característica mais scalper, 1 para 1, contra tendência e tal, forma uma estrutura bem robusta aí, com maior chance de rentabilização. Então essa é a minha dinâmica que eu tento passar. Pessoal, portfólio é o que vai te manter vivo no mercado com maior chance de rentabilização, tendo em vista que nada é garantido. Então tivemos um dia bem interessante, que jogou a carteira lá para cima, né, no mês de março. Então, esse aqui, por enquanto, são os dados estatísticos que tem na carteira. Ah, Marcelo, então você tem 5 meses apenas de dados estatísticos dessa carteira? Não, eu tenho mais dados estatísticos, tá? Aqui são 3 anos de dados estatísticos da carteira. Então, em 3 anos foi acumulado um capital de R$ 78.080, com uma média mensal de R$ 2.168, fator de lucro de 1,83, o payoff de 1,26, sendo que nesses 3 anos o rebaixamento máximo
apresentado foi de R$ 3.726 e o maior loss diário chegou a R$ 1.282, sendo o maior gain diário R$ 1.549,40, ou seja, em 3 anos, tá? Então essas estatísticas são de 3 anos. Aí você vai ter aqui o mês a mês, né, mostrando que em 2020 foi acumulado R$ 35.279, com uma média mensal de 2.939. Foram 10 meses positivos e 2 meses negativos, sendo o melhor mês de R$ 7.176 e o pior mês de R$ 1.311. Percebam que entra de novo aquele detalhe que eu falei, o negativo controlado, e quando vem um positivo legal, descontrolado. Só aqui pagou 5 meses do pior mês, né, em um mês só. O grau máximo também ocorreu em 2020, foi R$ 3.726, que é aqui o histórico, né? Eu gosto de dar uma gordura a mais, falando de rebaixamento, então, para quem vai começar, por exemplo, com R$ 10.000, eu considero um gatilho a se observar, né, se quebrar a faixa dos R$ 5.000 de grau máximo, né, de perca máxima de rebaixamento. Quebrou essa faixa aí de R$ 5.000 de rebaixamento, vai ligar um sinalzinho de alerta, mas eu gosto de trabalhar com essa gordura, então seria 50% no caso de começar com R$ 10.000, ou quem vai começar com R$ 5.000 seria 100% do capital. Em 2019 teve um total acumulado de 19.287, com R$ 1.607,28 de média. Melhor mês 3.587, pior mês 1.153, rebaixamento máximo foi de 2.840, aqui tem o período do rebaixamento, aconteceu entre os meses de março e abril. Coincidentemente, ocorreu agora o pior rebaixamento até então, desde quando foi incluído no Trader Analyzer, também foi nesse período, né? Em 2018 já tivemos R$ 23.514 acumulado, com uma média de 1.959. Foram 11 meses positivos, um mês negativo, sendo o melhor mês de 3.467 e o pior mês de 2.448. Então aqui tem uma planilhinha de gerenciamento de risco, né, onde o capital mínimo 3.726 é o capital do maior rebaixamento, né? Então você coloca esse capital, então considerado um perfil mais agressivo, você coloca no limite ali o capital, que teria dado um retorno médio mensal, se fosse com esse valor tivesse iniciado, 58,21. Já o intermediário, um perfil moderado, deixa ali 7.452, com uma média mensal então de 3 anos de pouco mais de 29%. E o conservador, ele deixa um pouco mais de capital, ele é 18.630, teria dado uma média de 11,64 mês, considerando 3 anos de dados estatísticos. Tá? Eu gosto de trabalhar com a faixa inicial de 5 e a faixa do moderado aqui no meio aqui com 10. Então você tem a opção de gerenciamento, mas eu gosto dos números para iniciar 5 e 10. Tá? No caso, com 5 começaria com meia carteira, não é essa carteira inteira, e realmente com 10 replicaria fidedignamente a carteira. Tá? Então aqui também tem um gráfico de correlação, veja que a estratégia não tem muita correlação, são 2 robôs aqui, por exemplo, correlação mais elevada, mas a maioria não tem essa correlação. Outro detalhe importante é que durante o tempo não tem atualização de setups. O que acontece é o seguinte, eu vou incluindo novos setups no placar e talvez eu trago ele para a carteira ou não. Tá? Falando desse placar de setups, onde você consegue ver robôs separados, aqui eu mostrei como está a carteira. Mas existe essa possibilidade também, se você vir aqui gráficos e estatísticas principais, colocar meus setups e você filtrar, você filtra, vai te trazer um ranking de setups. Tá? Então esse aqui é um acumulado de todos os setups que estão rodando aqui, ó, todos os setups que estão rodando. Marcelo, todos os setups que estão rodando aqui, que eu consigo acompanhar, estão na carteira? Não, tá? Aqui é um apanhado geral. Então, conforme eu falei, eu vou incluindo novos setups durante o mês, e um mês sim, um mês não, tá?
E você pode trazer esse setup, se te agradar, para o seu portfólio ou não, tá? Ou substituir um robô, cortar, tirar um da carteira, colocar outro que você acha que está pesando. Enfim, então os setups pré-existentes eu não altero. O que eu faço é incluir novos setups no placar, que quem tem a licença mensal ou a licença anual faz jus, tá? Então, aqui no placar de setups, que tem R$ 11.827 acumulado, tem mais de 15 robôs girando, você consegue ver como que está o desempenho de cada robô, né? Então, você consegue observar. Então, tem robô positivo, robô negativo, robô a favor da tendência, robô contra a tendência, robô scalper, enfim. Se a gente pegar o Hunters, que até então está em primeiro lugar aqui, né? Vamos pegar o Hunters aqui, ó. Vamos selecionar o Hunters e vamos filtrar daquela forma calendário. Hoje perdeu, né? Desde quando ele foi incluído na plataforma, também no mês de novembro, você consegue ter um panorama do que está ocorrendo. Então, esse placar em tempo real, você tem acesso, então, se você iniciou aí comigo, né, com os robôs Kraus, e daqui a um tempo você observar que você viu um robô X, o robô Y ali que está com desempenho legal, quer trazer para o seu portfólio, tá? É só solicitar o setup comigo. Então, como pegou só o finalzinho de novembro, desde dezembro aí, né? A maior perca diária do Hunter, 151, maior ganho 183, a média diária 35,90, teve um lucro total de 1.077 em dezembro. Janeiro de 2021, maior perca 159, maior ganho 184, uma média diária praticamente ficou no 0 a 0 aqui, né? Menos R$1. No mês de fevereiro, maior perca diária 151, maior ganho 184, média de 72,88, lucro total 1.822. Em março agora, maior perca 196, maior ganho 195, está com lucro total de R$157, praticamente no 0 a 0. Então você consegue filtrar aqui, né, como que está o desempenho desses robôs desde quando eles foram incluídos nessa plataforma, consegue ter acesso a esse ranking, né, de setups para saber qual que é o primeiro, qual que é o segundo, tá? Não se iluda, às vezes você vai ver robôs em primeiro e pegar todos os robôs ali em primeiro, eu vou dar um toque, se todos os robôs for no mesmo sentido, eu vou avisar, cuidado que são todos robôs a favor da tendência. Quando o mercado ficar lateral, você está exposto a um grande rebaixamento, tá? Então, aqui nas minhas carteiras, outra coisa que eu gosto de observar bastante, tá? É usar na curva de capital uma regressão de Bollinger. Tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, estatísticas principais. Então, vocês vão observar aqui nessa carteira que é a principal, que tem uma curva de capital. Eu gosto de usar a regressão de Bollinger para ela. Vou colocar um 21 aqui, com um desvio de 2. Faz um bom panorama, tá? Percebam que toda vez que ela toca para cima da banda na parte superior, ela volta para dentro, tá? E assim vai. Então, essa é a curva com as bandas de Bollinger, tá? Aqui as bandas estreitaram, logo depois, quando o sinal de banda é estreitado, vai vir um forte movimento. Tivemos um forte movimento para cima, ela toca na base superior, lá rompe para cima, né? Ela tende a voltar para baixo. Então agora estamos num pico aqui, ó, quase rompendo as bandas de Bollinger superiores, então provavelmente teremos uma correção, né? Um rebaixamento aí, iniciando no mês de abril. Eu gosto bastante de observar essa regressão de Bollinger, é bem interessante para quem está iniciando, dar uma olhada aqui, talvez para tentar acertar um melhor momento de entrada, tá? Outro detalhe importante também referente a isso, né? Momento de entrada. Às vezes a pessoa ela fala para mim, mas não tem um teste gratuito, não tem para mim ver como é que é, tal.
Pessoal, é muito complicado, né? Então, você dá um teste gratuito para pessoas de 10 dias. Se o robô, ou os robôs aqui no caso, né, desempenharem bem nesse período, são bons. Se os robôs desempenharem mal nesse período, eles são ruins. Vira praticamente loteria. Tá? Para mim, na minha visão, é praticamente loteria. Então, no caso, para ter acesso aos robôs Kraus via plataforma MetaTrader 5, você vai ter que escolher uma das licenças. Tá? Se você vir aqui no site, se você vir aqui no meu site, robôsparaDayTrade.com.br, você vai ver que tem uma opção da licença mensal, tá? Ela custa R$ 500, e uma licença anual, 1.500. A licença vitalícia está esgotada. Provavelmente deve abrir ou não, tá? Mas é o que tem. Então, por exemplo, se você aderir uma licença mensal, R$ 500, fazer vezes 12, dá R$ 6.000 anual. Então, com certeza compensa mais uma licença anual. Então, isso aqui já é para tentar direcionar a pessoa para ela abrir o leque para um longo prazo. Tá? Então, é muito mais compensatório uma licença anual, que hoje está custando R$ 1.500 anualmente, que vai dar cerca de R$ 125 aí por mês, né? 1.250, é isso aí, R$ 125 por mês. Tá? Então, plataforma MetaTrader 5 é necessário uma conta RED. Tendo uma licença anual, você pode utilizar até 2 contas. São mais de 10 sets à disposição, não tem limite de contrato. Tá? Então, se você quiser alterar o contrato, quiser mexer no robô, inclusive o robô ele é white box, então além de utilizar os setups prontos já para pôr para girar, com expectativa matemática positiva, com gráfico de rentabilidade em tempo real, você consegue montar os seus próprios setups, tendo como indicador ali alguns indicadores disponíveis dentro do robô, bandas de Bollinger, Hilo e Price Action. Tá? Então é possível, além de utilizar os setups prontos, formular os seus próprios setups. Então não tem limite de contratos ou de robôs que você possa utilizar ali, tudo vai depender do seu potencial financeiro, então são mais de 10 sets à disposição. O serviço de VPS não é incluso, tá? Hoje uma VPS interessante aí que você consegue girar até 15 robôs aí, o UOL, né? O UOL, o Embratel, uma configuração que eu vou mostrar aqui, você consegue girar. Chegando nessa parte também, você vai ver que aqui no meu site também tem carteira de robôs, só que a plataforma é uma plataforma SmartBot, tá? Então é uma carteirinha que eu monto especificamente para a plataforma SmartBot, que é uma outra plataforma, tá? Então é necessário ter o planinho Pro ali, no mínimo R$ 5.000 de capital na corretora, e são 5 robôs, sendo R$ 2.000 pagamento único, perfeito? A SmartBot tem algumas pessoas que acham o MetaTrader 5 difícil, então eles migram e ficam ali na SmartBot, porque tem um layout mais fácil, aparentemente é uma coisa mais prática, né? Porém, eu tenho essa carteirinha de robôs ali na plataforma SmartBot, tá? Mas o custo-benefício do MetaTrader 5, apesar de parecer que é uma coisa difícil, e não é, tá? O custo-benefício do MetaTrader 5 é muito mais vantajoso, tá? Veja vocês, na plataforma SmartBot. Eles têm alguns planos, sendo aqui que o Lite de R$ 99 até 2 robôs com 2 mini contratos. Aí tem o outro que é 5 robôs, até 15 robôs, enfim. Se você chegar aqui nesse de 15 robôs, se você girar mais que 15 robôs ao mesmo tempo, 16 robôs, você obrigatoriamente pula para esse plano aqui de R$ 1.399. Então, somente para girar o robô, para alocar o servidor deles ali, tem uns robôs white box onde você coloca o setup, né? Você teria um custo de R$ 1.399. Então, a plataforma SmartBot eu considero uma plataforma interessante para pessoas iniciantes, tem um baixo capital, começar com R$ 1.000, aí faz um planinho light, né? Adquire 1 ou 2 robôs. Se a pessoa tem um potencial financeiro um pouco melhor, né? Eu tenho 5.000, 10.000, compensa, o custo-benefício do MetaTrader 5 é muito mais vantajoso. Já aqui nessa parte você percebe isso, né? Então mais que 15 robôs, R$ 1.400, só para girar mensalmente. Sendo que se você for na VPS da UOL Cloud,
contratar aqui, ó, esse 4 GB. Contrate. Usar o Windows, que é o sistema operacional que a gente vai precisar ali do Windows, né? E aí você usar o Windows, colocar um 2016, você vai pagar R$ 201,50. Com essa configuração aqui da UOL, você consegue alocar até 2 MetaTrader 5, tá? Com mais 10 robôs em cada um. Então são 20 robôs. Então você consegue girar até 20 robôs nessa configuração, pagando R$ 201 por mês, coisa que na SmartBot você pagaria R$ 1.400 por mês se ultrapassasse a barreira dos 15 robôs. Então o MetaTrader 5 é sem dúvida muito mais vantajoso, na minha opinião. O custo-benefício é muito melhor. Até porque a pessoa que começa com pouco, eu falo, você começa com esse pouquinho, mas quando tiver um dinheirinho extra, você puder colocar no risco, você abre o leque, porque o que vai trazer uma maior chance de rentabilização é você ter um portfólio. E justamente mirando nesse portfólio, mirando no horizonte, eu acredito que o MetaTrader 5, aqui já em números, vocês conseguem observar isso, é muito mais vantajoso. Perfeito? Então, falei um pouquinho da plataforma, do desempenho da carteira, né? Então, muita gente me pergunta, né? Algumas perguntas, por que não tem o teste disponível aí 20, 30 dias? Porque justamente, pessoal, se o robô vai bem, aí os robôs vão bem em 20 dias, são bons. Se vai mal, são ruins. Então, não é parâmetro, tá? Tem que se trabalhar no mínimo, com um trimestre. Perfeito? Eu vou exemplificar aqui para vocês esse mês de março, tá? Isso aqui é a conta de um cliente. Eu vou mostrar esse aqui. Vou mostrar um que começou bem no meio do caos aqui para mostrar esse negócio de vou operar com, se for bem em tal mês, é bom. Se for ruim, não é. Olha o exemplo desse cliente, tá? Operando em conta real. Ele começou aqui em meados do mês 3, finalzinho de fevereiro, comecinho de março. Começou, já tomou um rebaixamentinho aqui, né? Chegou a 800 e poucos reais, então se a pessoa está no período de teste, ela já abandona e o robô puxou. Opa, se ela entrou aqui, ficou um período de teste, o robô é ruim. Entrou aqui, o robô é bom. Aí ela entrou aqui nesse período, 4/3 de 2021, estava praticamente no 0 a 0, com R$ 157 acumulado, aí veio o rebaixamento. Pancada para baixo. Então ela pegou aqui essa semana de teste, do dia 4/3 até o dia 15. Pô, esse robô não presta, cara. Rebaixou meu capital ali, comecei com a carteirinha de R$ 10.000, perdi na semana de teste ali R$ 1.372. Não dá para mim não. Não vou adquirir, não presta o robô. Beleza. Ela simplesmente não entra mais em contato, fica na semana de teste, fica brava. Porque, conforme vocês viram no número, né, nos números que eu mostrei, esse rebaixamento é extremamente normal, tá? Até R$ 5.000 ali é o que eu considero extremamente normal de rebaixamento nesta carteira. Então chegou aqui a 1.000, e esse cliente aqui, pessoal, ele está operando com meia carteira, então com R$ 5.000, tá? Chegou aqui a 1.372 de perca. Então essa carteirinha aqui, só relembrando, ela é uma carteirinha, né? Na verdade, é nem carteirinha, são robôs que ele selecionou no placar ali, colocou para girar, perguntou uma opinião para ver se não está no mesmo setup, né? Está operando Petrobras, Tico-Tico, 02, Hans a favor, Pica-Pau, posição manhã e Shadow, né? Operando 3, 6, 7, 8 robozinhos. Então a pessoa começou ali o período de teste, né? Pegou essa semana aqui, o robô é ruim, o robô não presta, o robô não dá certo, isso aqui não é para mim. Aí o que aconteceu depois? De 1.372 negativos do dia 4, do 3 ao dia 15, olha a pernada que deu do dia 15 até a data de hoje. Saiu de 1.372 negativo para
1.348 positivo. Então, vou pegar especificamente essa data de março. Olha a pernada que deu do dia 15 ao dia 26. Vou aplicar 15 do 3 ao 26 e vou filtrar. Monitor porque eu não selecionei os robôs. São todos os robôs. Então, olha a pernada que deu de ganho. Olha a puxada de alta desse período, 15 a 26. Vamos ver os números aqui. R$ 2.183 do dia 15 ao dia 26, que é hoje, né? Então é complicado essa situação de período de teste, tá vendo? Essa pernada de 2.183 e naquela semaninha que o rapazinho começou ali do dia 4 até o dia 12, dia 4 até o dia 12, e na semaninha de teste que ele começou do dia 4 ao dia 12, deixa eu ver aqui que trava. Não consigo filtrar aqui. Dia 4 ao dia 12. Dia 4 ao dia 12, foi a semaninha que ele começou com o teste. Menos R$ 1.000, né? Então é complicado essa situação de período de teste, 10 dias, 20 dias. Por que eu não deixo disponível? Porque justamente no meu conceito, isto não é parâmetro para você saber se um robô é bom, se uma estratégia é boa, se a estrutura da carteira é boa ou ruim. Não é parâmetro. Então, como não entra na minha dinâmica, na minha visão, não tem por que eu liberar. Mostrei aqui para vocês, exemplifiquei com a situação de um cliente. Tá? Aqui falando de cliente também operando, tá? Tem um outro cliente aqui operando, essa situação foi bem interessante. Qual que é a ideia, que é uma metodologia que eu tento passar para o pessoal? Ô Marcelo, né, é uma sugestão, né? Eu vou reinvestir os valores que possivelmente eu terei de retorno, ou eu faço saque, não sei, você define o gerenciamento, tá? O que eu gosto de fazer? Deixar ali o capital, né? Se porventura 2, 3, 4 meses dobrou esse capital, né? Pegou uma fase muito boa e conseguiu dobrar esse capital, eu gosto de tirar o meu capital, colocar no bolso e deixar a carteira girando com lucro. Por quê? Desta forma eu elimino o risco. Tá? Não tenho mais risco nenhum, tendo em vista que eu estou operando com dinheiro retirado, ganho do mercado. Para mim, esta é a melhor estratégia na minha visão, tá? Tendo em vista que isso aqui é um mercado de renda variável, numa modalidade day trade, mercado futuro especulativo, que é uma das mais arriscadas, né? Então, para começar, né, de começo de conversa, que eu gosto de falar sempre, o capital investido nessa modalidade, nessa estrutura em carteira que você vai colocar aqui, enfim, tem que ser um capital que não ultrapasse 10% do seu patrimônio e um capital que você possa colocar no risco, onde existe o risco iminente de perda. Nessa estrutura minha, vai perder de uma hora para outra, eu vou acordar, vou ter perdido tudo? Não, mas tem muita coisa por aí. Eles vendem uma coisa, mas acontece isso, tá? Nessa estrutura não. Não vai ter isso de perder de um dia para o outro, mas não deixa de ter risco, tá? Então, aí já começa o toque para vocês. Esse cliente aqui é interessante, ele começou com 2 carteiras, né? Hoje ele tem 3,
Na verdade, ele começou com uma carteira, tá? Dispõe de um capital, poder aquisitivo maior, mas também outro toque que eu dou para o pessoal. Ah, Marcelo, então eu só posso operar 10 mil nessa carteira sua? Não, tá? É a base dela. Só 5 mil? Não. 10, 20, 30, 40, 50. Só que independente do capital, do potencial financeiro que você tem, aquele valor que você vai colocar, 100 mil reais, por exemplo, não é 10% do seu patrimônio, né? Começa com pouco. E na medida que você for vendo os resultados, for confiando nos seus robôs, aí você vai aumentando a mão. Tá? É possível replicar a carteira ou aumentar o número de contratos com o robô, aí você entra em contato, já passa, Marcelo, gostei, está rodando aqui o trimestre, legal, deixa adaptada essa carteirinha para o meu capital de 50 mil reais. Tá? Beleza, vamos adaptá-la ao seu capital de 50 mil reais. Mas interessante você começar com um pouco, começar observando, né, pegando confiança e depois vai aumentando-se a mão. Esse cliente aqui começou com essas duas carteiras, então, né? Repare aqui que uma carteira o desempenho de duas carteirinhas aqui que ele começou, essas duas aqui, começou aqui é o gráfico das duas juntas, né? Começou aqui 15/1 de 2021, né? Com duas carteirinhas e acumulou um retorno líquido de R$ 9.373. Então, entre janeiro, fevereiro e agora março, está brigado aqui para ele ganhou R$ 9.373, com rebaixamento de R$ 4.390, considerando que são duas carteiras, é um capital de R$ 20 mil alocados, então foi um rebaixamento dentro da estatística, e um retorno líquido de R$ 9.373, que representa, considerando-se os R$ 20 mil, 50% praticamente. Pois bem, ele pegou agora esse retorno que ele obteve e agora em março ele ligou mais essa carteirinha agora com lucro, né? Então duas carteiras do capital dele está ligando uma terceira carteira com lucro. Hoje fez R$ 1.000 aí com 65 essas três carteiras juntas, né? Então está com 29 mil praticamente, 30 mil reais aí gerando essa estrutura. Quase 10 mil reais de ganho, começou com essa terceira carteira aí, ó, hoje, já começou ganhando 519. Aquela primeira carteira, ele começou um pouquinho antes, ó, tem um desempenho melhor de 6.171. A segunda carteira está com 3.202 e agora ele ligou uma terceira carteira de robôs. Marcelo, as carteiras são semelhantes, todas semelhantes, simplesmente replicou? Não. Contém até algumas tem repeteco de robôs, tá? Mas não são todos os robôs que estão inseridos nela. Então essa carteira tem uma estrutura, essa outra carteira tem outra estrutura, essa outra terceira que ele ligou tem uma estrutura. Então eu personalizei, tá? Para o perfil dele, porque ele que me pediu. Também tem dados estatísticos robustos dessa personalização feita. Perfeito? Então esse aqui é um outro exemplo de cliente. Né? Mostrei para vocês no gráfico aí. Esse cliente aqui é interessante também o exemplo dele, que eu separei aqui, né? Começou um tempinho também, já uns 2 meses aí, um pouquinho mais, mas ele ficava muito em dúvida. Tira robô, coloca robô, tira robô, coloca robô. Outra situação importante. Marcelo, o meu robô começou a ficar ruim lá, um dos robôs, vou arrancar ele. Primeiramente, pessoal, você precisa ter um tempo, né? Então, um tempo que eu considero justo para você conseguir avaliar se um robô está pesando ali no seu portfólio, porque ali no Trader Analyzer vai trazer tudo separado, tá? Então, você vai perceber, esse robô está pesando, mas às vezes a pessoa tem uma semana com dado estatístico de uma semana, ela fala, não, esse robô está pesado na minha carteira, que o Marcelo montou a estrutura inicial, porque assim, eu monto uma estrutura inicial para quem está perdido, ou para quem já quer algo pronto, mas depois o que vai ditar para a gente a caminhada nossa são os números, as estatísticas, tá? Então, passou um tempinho lá, pelo menos 3 meses, tem o robô pesando? É normal, vai ter robô negativo no portfólio? Vai, mas, meu segundo robô está com 500 negativo, outro 300, e tem um robô lá com 2.000 e pouco. Perfeito, ele está pesando no nosso portfólio.
né? Então você fique à vontade para tirar, para colocar outro robô, para manter sem ele, mas dê um intervalo de tempo ideal, assim, que eu considero ideal na minha concepção, no mínimo 3 meses, tá? Que dá tempo do robô recuperar, cair, levantar. E aqui está um exemplo de um cliente, tá? Nessa situação, ele começou ali dia 11 do 1, aí, começo do ano, aí ele ficava tira e põe robô, tira e põe robô, tira e põe robô, até que ele entendeu, pô, vou deixar girar e depois vou seguir as estatísticas, coisa que ele fez, mas até lá, ó, é uma carteirinha de R$ 5.000, chegou no rebaixamento de R$ 3.000, tá? Rebaixamento significativo, né? Chegou a 60% de rebaixamento, né? Mas foi lá e recuperou, está com 2.552. Mas aconteceu essa situação. Tira e coloca robô, liga e põe. Começa com a estrutura, tá? Não vai ser eu que eu vou te falar liga, desliga o robô, até porque eu não tenho competência para isso. Eu tenho as ferramentas, mas eu não tenho essa competência e não posso tomar essa decisão pelo investidor, por outras pessoas. Eu forneço as ferramentas. E o que vai ditar o nosso caminho são as estatísticas. Estamos com essa plataforma Trader Analyzer que traz a estatística na palma da sua mão, sem planejamento, nada, em tempo real. Baita de uma ferramenta, Trader Analyzer. Então, quem vai ditar nosso caminho serão as estatísticas. Mas dê um tempo para essas coisas acontecerem, para os números se desenvolverem, tá? Então, aqui foi um exemplo do cliente, né, que fez isso, agora ele está deixando girado, de qualquer forma ele está ganhando R$ 2.500. Começou em janeiro, lucrou em janeiro 817, fevereiro 294 e agora em março 1.441. Mas a curva gráfica dele aqui parece um eletrocardiograma, tá? Então, para falar um pouquinho dessa parte de tempo, dê um tempo, né? É um exemplo de um cliente aqui também operando em ambiente real. Então, dê um tempo para as estatísticas acontecerem, para posterior você tomar uma decisão. Não é o Marcelo que toma uma decisão, não é o Marcelo que vai mandar você tirar ou colocar robô. Pós-aquisição tem uma lista de transmissão, eu simplesmente aviso ali para o pessoal que quando sobe robô novo, tem setup novo para vocês acompanhar lá. Se gostarem, podem trazer para o seu portfólio. Costumo dar um toque, às vezes a pessoa fala assim, Marcelo, vou colocar esse com esse, com aquele. Eu vou falar, pô, tá tudo a tendência, João, tá tudo a favor da tendência. Se você pegar um mercado lateral, um mercado muito contra a tendência, o seu rebaixamento vai ser gigantesco, tá? Impossível quebra de capital. Então, eu costumo dar esse toque. Mas o que vai ditar a nossa caminhada são as estatísticas. Então, deixa acontecer um tempinho, depois, com as estatísticas em mãos, você vai, né, aqui, ó, traz um ranking aqui, né, ó, de como tá seus robôs, ó. Então, o primeiro colocado, 1.307, segundo, 1.072. Então, deu um tempo para as estatísticas acontecerem, para posterior você tomar uma decisão, porque esse exemplo aqui, ó, o Kraus Manhã, por exemplo, é assim, ele estava bom para ir no mercado, foi primeiro colocado no finalzinho de 2020, aí caiu, a pessoa deu um tempinho ali, às vezes começou aqui com ele, já largou, ele veio aqui, puxou tudo, né? Não é que ele possa, ele vai se manter daqui a um tempo? Não sei, tá? As estatísticas que vão mostrar isso pra gente, mas pelo menos deu um tempinho. Agora esse cliente com um trimestre aqui, ele já tem dado estatístico ali, um negocinho mais interessante ali, números mais robustos para ele avaliar uma possível exclusão, inclusão de outro robô ou deixar certos robôs, entendeu? Então, com um exemplo desse cliente, eu mostrei para vocês a respeito do tempo. Dê um tempinho para as estatísticas acontecerem. Outro exemplo, pessoal, bem interessante. Esse cliente aqui começou no meio do turbilhão. É o famoso pé frio, né? Às vezes a pessoa fala, pô, eu tenho pé frio, não é possível. Mas é interessante mostrar para vocês aqui esse cliente, né? Essa situação que ocorreu também agora no mês de março, para mostrar o poder de recuperação do portfólio dentro do mesmo mês, perfeito? Ele começou aqui, ó, no dia 3 de março. Do jeito que ele começou, o portfólio que ele está girando aqui de alguns robôs veio, só caiu.
Essa carteira aqui dele tem como base 10 mil reais. Só caiu. Chegando aqui a 2 mil reais negativo. Tá? 2 mil reais negativo. Inclusive nessa data, ele me mandou mensagem, preocupado, né? Pô, Marcelo, tá batendo ali 2 mil, né? Na verdade, chegou até 2.538 o rebaixamento dele. Tô preocupado e tal. Mostrei os dados estatísticos que eu mostrei para vocês, falando do rebaixamento máximo histórico 3.700 e pouco, mas que eu considero plausível para segurar 5 mil. Então chegou ali próximo, né? Ainda teria mais 2.500 para cair, né? Para chegar ali num nível de alerta, digamos assim. E aí, dentro do mesmo mês, o portfólio que bateu 2.500 negativo, chegou o rebaixamento de 2.500, dentro do mesmo mês o portfólio recuperou, tá? Sem nenhuma alteração. E agora esse cliente que chegou a 2.500 negativo está com R$ 365 positivo. Então isso mostra o poder de recuperação do portfólio dos robôs, tá? E entra de novo naquela situação, libera o teste, né? Se for bom 10 dias, é bom. Se for ruim, a pessoa entra aqui, nunca mais trabalha com robô. Entendeu? Entra aqui, o robô é lindo. Então, é complicado. Até nas minhas licenças, né? Vocês vão perceber que eu tento direcionar a pessoa para pegar um prazo maior, tá? Mais compensatório aqui, né? De 12 meses. Justamente para tentar direcionar ela para o longo prazo, com a visão de longo prazo, tá? Longo prazo, com um portfólio robusto, né? Com dados de expectativa matemática positiva interessante, que nem tem aqui, a chance de rentabilização é muito maior. Perfeito? Marcelo, é certeza de rentabilidade? Não. Tem muitas pessoas que entram em contato comigo que querem uma certeza de rentabilidade no mercado de renda variável. Não existe, pessoal. Tá? Infelizmente, não existe uma certeza de rentabilidade. Mas, é o que eu falo para o pessoal que entra em contato comigo. A gente tem, no caso de robô, né? Se você vai comprar uma casa, um exemplo, você vai se basear ali em alguns dados, né? Localização do imóvel, vizinhança, o bairro, né? Se o bairro está em desenvolvimento, como que é a situação do bairro ali, um bairro que está crescendo, tal, e vai, aquilo ali é a estrutura da casa, né? Quantos cômodos, tem um negocinho a mais, tem uma área de lazer. Então, aquilo ali vai ditar, né, o valor ali do seu imóvel, mas para você comprar ele, você se baseou em alguns dados, correto? Com o robô, o que a gente vai ter para você se basear são os dados estatísticos também, passados. Até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo é passado, amanhã ninguém sabe, mas a gente tem dados robustos de 3 anos, né? 3 anos de dados robustos. 3 anos, né? Não é 3 meses, 3 anos de dados robustos. Mais o placarzinho agora, em tempo real, que você consegue acompanhar o placar em tempo real, né? Então, o que acontece diariamente você consegue ver. Esses são os dados, as estatísticas que você tem que se basear. Inclusive, tem um cliente, né, que é professor de estatística, e quando a gente estava conversando, eu realmente falei para ele, não é eu que vou ditar o que você vai fazer daqui a um tempo, né? Porque a minha ideia, pessoal, que é a seguinte, né? Eu monto uma estrutura, forneço a ferramenta, mas é interessante que a pessoa começa daqui a um tempo, ter uma sensibilidade, né, analisando os dados estatísticos, não é ficar na frente do computador. Tá? Que às vezes a pessoa que vai contratar um robô, quer ter robô para fazer suas operações, ela quer ficar fora disso, assim. Né? Na maioria das vezes ela quer ficar fora, quer desenvolver sua atividade principal estando no mercado financeiro, né? E ela não tem tempo. Então não é ficar na frente do computador, né, sem parar, não, chegou no final do dia, tomou seu banho, fez suas coisas, né? Vai lá dar uma olhadinha nas estatísticas, de preferência abre o gráfico ali do mercado, né? Comece a ver, esse robô aqui, né? Hoje teve notícia, ele é um robô forte tendência, né? Ele sempre pega esses movimentos, esses daqui se desenvolve bem no mercado lateral. É do dia para a noite que você vai ter essa percepção? Não, principalmente as pessoas que estão iniciando agora, né? Também não precisa ter essa experiência, mas assim, tem que ter essa força de vontade, né? Essa ferramenta vai trazer os dados estatísticos, você tem que sentar ali na frente do computador no final do dia ou no final da semana, dar uma olhada nesses dados estatísticos, de preferência abrir o gráfico do imóvel e olhar
o que aconteceu, ter essa sensibilidade, né? Isso você vai ganhando com o tempo, tá? Então, na maioria das vezes, as pessoas que adquirem, ela não tem tempo, né? Mas ela tem que reservar esse tempinho, né? Que nem eu estava conversando com o professor e ele mesmo me falou, não, Marcelo, quem vai ditar a nossa jornada no mercado financeiro são as estatísticas que estão sendo apresentadas nessa excelente ferramenta, né? O Trader Analyze, em tempo real. Estou extremamente ciente disso, né? Vou fazer um monitoramento aí, também gosto de dar um prazo, então é interessante, né? Eu tenho essa dinâmica, conversei com um professor da área, né? E se encaixa, né? Se encaixa dentro do que eu tento passar para o pessoal. Então faz esse monitoramento de sexta-feira, uma vez no mês, enfim, a cada quinzena, mas tenta, né, fazer esse monitoramento, que é o seu capital que está em jogo ali, aprender, né, abre um gráfico, dá uma olhadinha, né, começa a ter uma percepção. Então, porque 90% das pessoas que entram em contato, elas não têm tempo, né? Mas acha esse tempinho para fazer isso de vez em quando. E outras pessoas, falando nisso, vão usar os robôs como auxílio. Ela já opera no mercado financeiro, né? Como tem vários traders aí, que acompanham, o Fabrício Gonçalves é um, ele opera, mas também ele tem um portfólio de robôs, né? Então ela usa como auxílio. Então, às vezes a pessoa está ali no Trader Analyze, a operação está girando em tempo real no MetaTrader 5 com seus robozinhos, né? Ela viu ali que começou o dia e bateu ali 200, 300 reais de ganho, ela vai ali na sua VPS, tá, clica, vai lá e para os robôs na mão. Para ela, aquilo lá tá bom. Tem gente que faz isso, tá? A pessoa define uma meta, o importante nessa hora é definir uma meta de ganho e uma meta de perca, e ela usa os robôs como auxílio. Ela tem um tempo ali no escritório, na casa dela, que ela já opera no mercado, ela usa os robôs como auxílio para tentar buscar uma meta X. Também é válido, tá? Mas o importante é você entrar com uma meta, né, um posicionamento em relação a isso e bater em cima daquilo. Tá? Eu vou entrar e vou bater uma meta X de ganho de perca e vou parar os robôs e ponto final. Porque tem algumas pessoas que entram, né, e aí ela para o robô naquele dia, fiz meus 200 reais. Mas daí ela, nossa, quanto teria feito hoje? Nossa, eu teria feito R$ 1.000 e eu fiz só 200. Aí ela começa a ficar em dúvida do que ela quer. Nisso ela vai parar robô, tirar robô, enfim. É a pessoa que está ali, às vezes começou ou buscando a meta de 200 ou deixando os robôs direto, está com a rentabilidade lá em cima. E ela só está no vermelho, porque justamente ela está indecisa do que ela quer fazer. Então, se você vai parar na mão e buscar uma meta, é isso que você vai fazer. Siga a risca. Se você vai ligar e vai deixar rolar e com as estatísticas rolando, daqui a um tempo você vai tirar, colocar robô, siga o seu gerenciamento, tá? Falando de gerenciamento, é aquela situação que eu falei. Eu, particularmente, gosto de dobrou o capital, eu tiro ele de jogo, coloco no meu bolso e deixo com lucro, eliminando o risco. Esse lucro começou a desenvolver, evoluir, vou tirar um pouquinho, vou jogar em fundos imobiliários que pagam dividendos, pagam aluguéis, ações que pagam dividendos, e outra partinha eu vou de novo no mercado de renda variável, colocar mais um, dois robozinhos. Tá? Esta é a estrutura, a dinâmica que eu gosto de trabalhar. Mas defina a sua quando você for entrar e bate em cima daquilo. Então eu já falei para vocês do estudo de 3 anos, eu já falei referente às licenças que estão disponíveis, mensal e anual. Já mostrei alguns exemplos de clientes, já exemplificando com vocês o porquê que eu abro o teste gratuito e também mostrando essa situação de dobrou, faz alguma coisa ali com o dinheiro, né? Liga uma carteira ou coloca no bolso. Já falei um pouco de VPS, falei um pouco da plataforma em si, né? Da SmartBot ou MT5, do custo-benefício, que muita gente me pergunta, às vezes não entende. Chega no meu canal por um outro vídeo e aí vê que eu estou com outra plataforma ali, plataforma aqui, fica meio perdido. Então esse vídeo é para esclarecer essa parte. Já falei que eu gosto de usar a regressão de Bollinger aqui na curva do capital, né? Para tentar, né, realmente achar um ponto de entrada, às vezes para dar o pontapé inicial, mas isso é irrelevante, mas tem pessoas que, né, às vezes eu queria tentar achar um momento, porque nada é certo, né? Mas eu queria tentar achar um momento ideal para entrar, para não acontecer o que aconteceu com aquele cliente, foi lá embaixo,
meu psicológico não aguenta. Outro detalhe, pessoal, tem que aguentar, tá? Tem que estar preparado para o stop que eu falei, de 5 mil e pouco, e para possível perca do capital também. Isso aqui é mercado de risco, perfeito? Vamos fazer de tudo para que isso não aconteça, desenvolvendo novas ferramentas, novos setups, mas você tem que estar ciente que isso pode acontecer, tá? Eu sou sempre bem claro nisso. Então, às vezes a pessoa quer achar um momento, né? Agora, nesse momento, não é um bom momento, né? Pela regressão de Bollinger, pela teoria que eu uso aqui com Bollinger, né? O ideal seria esperar um pullback aqui de curva do capital, um rebaixamento, para fazer uma entrada. Gosto de usar bastante. Falei da ferramenta do Trader Analyzer, né? Vou deixar na descrição desse vídeo para vocês acompanhar essa carteirinha em tempo real e também acompanhar o placar, um a um, os robôs. Perfeito? Então é isso, pessoal. Falei um pouquinho de tudo aí, desempenho da carteira, algumas dúvidas. Tendo dúvida, pode me chamar no WhatsApp, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Meu Instagram é @robôspara-day-trade, tá? Meu site é robôspara-day-trade também na descrição desse vídeo. Ah, você está caindo de barco agora, você entendeu toda essa dinâmica que eu expliquei no vídeo, ficou até o final, mas você não sabe como iniciar, tá? Essa parte técnica eu vou deixar na descrição desse vídeo também um passo a passo, como iniciar com robôs na plataforma MetaTrader 5. E nisso, você me chama no WhatsApp e a gente vai conversando, vai acertando todos esses detalhes, faça acesso remoto para instalar os robôs, até tá tudo ok. Perfeito? Então é isso por hoje, agradeço a todos, forte abraço, que a gente tenha um ano aí, né, que a gente possa sair dessa situação, se recuperar, continuar a nossa caminhada aí, ter tudo certo para todo mundo. Tem bastante cliente meu que é empresário, está num momento difícil, tem pessoas desempregadas, mas eu acredito que no final tudo vai dar certo, tá? E se sobrar aquela graninha, se você tem uma graninha que pode colocar no risco, quer iniciar com uma estruturinha em day trade, ciente do risco também já. Falando disso, né, de risco, a pessoa fala, eu não vou tomar risco e tal, né? Beleza, é questão de perfil. Tá? Tomar risco ou não tomar risco é questão de perfil. Mas veja você, tá? Que investimento hoje que em 5 meses vai te trazer 100% de rentabilidade? Te trouxe. São os números aqui. Não tem, tá? Então, assim, essa possibilidade de alto retorno existe, mas ela não vem grátis. Né? É aquela situação, não existe almoço grátis. Ela vai ter o seu alto grau de risco. Tá? Mas hoje, o que não tem risco, pessoal? Fala para mim, você vai abrir um comércio, o comércio está fadado a não dá certo. Você perdeu o seu valor que você tem ali. Tá? Então, assim, tudo tem seu risco. Né? Então, tem pessoas mais conservadoras que esse ano passado, vieram para a renda variável, só ficavam na renda fixa, né? Tem pessoas que realmente isso aqui não é para elas. E outras vão entrar ali ciente do risco e tal. Mas a maioria ela vai entrar sem saber se é para ela ou não, vai parar no meio do caminho. Então, assim, esse vídeo também, com essas situações que eu mostrei para vocês, aí de tudo, rebaixamento, poder de recuperação, enfim, é para vocês avaliarem, né, esses números e o que eu falei aqui no vídeo, referente à iminência de risco de perca do capital, não ser um capital que vai te fazer falta, e você elenca tudo isso, joga no papel, né, e vê se o risco-retorno compensa para você. Né? Um exemplo de risco-retorno aqui, vamos fazer rapidinho. 10 mil reais de capital na corretora, R$ 1.500 de uma licença anual, são R$ 11.500. Então, esse é o seu risco inicial. Mais uma VPS de R$ 200 por mês, vamos colocar mensal. Então, 11.500 mais R$ 200, R$ 11.700. Esse é o seu risco no caso da carteira, tá? Estou dando carteira base aqui. R$ 11.700 seria o risco seu aqui de novembro, você iniciou aqui, hoje é março, você teria, né, recuperado praticamente R$ 11.000, aí, quase 100% em cima desse risco. Uma hora dessa você já estaria sacando o seu capital de jogo e deixando esse lucro. Né? Então, assim, veja que existe o risco, mas a possibilidade de retorno também é muito boa. E você trabalhando com boas ferramentas e principalmente com portfólio, que é o caminho, essas chances aumentam. É certeza?
como eu disse? Não, mas as chances aumentam significativamente, perfeito? Então veja se é para você, né, se faz o seu perfil, analisa, joga no caderninho, dúvidas estou à disposição, pode me chamar no WhatsApp, um bom ano, né? Nós já estamos chegando aí praticamente no meio do ano, um ótimo ano para todos, perfeito? Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.